Deus fazer uma obra daquele viciado, dependente químico, dentro de uma casa de recuperação. Eu vi Deus transformar o caráter daquele homem, eu vi Deus transformar o coração daquele, eu vi Deus transformar o menino num homem. Eu estava desviada, eu nasci no berço evangélico. E no mundo eu conheci ele, não tinha nada para dar certo. Meus pais não aprovavam esse relacionamento. Eu estava noiva de um traficante. Porque nós dois não dávamos certo, brigávamos demais. Eu amava muito. Mas a droga nos separava todo o tempo. Mas eu fazia cartas e colocava essas cartas debaixo do meu colchão. Eram cartas e cartas, principalmente quando eu estava drogada. Eram cartas de 2, 3 linhas. Achava que Deus não podia me ouvir, porque eu estava drogada, desviada, porque eu estava debaixo de rebelião. Mas Deus me ouvia. Quando eu estava noiva para casar, há uma semana, aqui na quadrangular sede, eu fui orar com a irmã Zoraide. Quando eu entreguei o convite para ela, entrei no carro, ela falou: vou colocar, eu quero falar uma coisa para você, Amadinha. Quem conhece a irmã Zoraide aqui? Ela morreu, ela faleceu, mas o testemunho dela continua. Ela era a única que eu aceitava que usava dentro do meu quarto, porque ela era a única que me julgava. Eu era dark, eu andava de preto, enfim. Minha mãe era mulher de Deus, era presidente regional do estado de São Paulo do quadrangular. Era um peso muito grande para minha mãe ter uma filha como eu. Principalmente porque a igreja criticava, julgava. Eu punha minha mãe por eu estar desviada. Minha mãe ficou de cama por causa disso. E o tempo meu de desvio foi porque minha mãe caiu de cama, pelo qual eu via minha mãe a vida inteira trabalhar pelo semelhante, sempre me deixou para ir acudir as pessoas. E quando a minha mãe precisou, a igreja deu as costas para minha mãe, porque ela não podia ficar doente porque ela estava incomodando. Sendo que ela fechou vários terreiros de Umbanda. A maioria dos pastores que tinha dentro da igreja quadrangular foi minha mãe que arrancou de dentro de terreiro de Umbanda. E é isso que revoltou muito com aquelas pessoas que diziam: eu te amo no culto da Santa Ceia, mas não puderam ir lá ajudar minha mãe. E aí eu tinha que limpar a bunda dela, sempre via aquela guerreira pra lá e pra cá. Com apenas 14 anos, 13, 14 anos, eu tinha que limpar a bunda dela. Minha mãe sempre foi bonita, ela não é um porte igual eu, sempre de carreira, viajar para São Paulo para os congressos. De repente eu estava limpando a bunda dela, colocando tomate para ela fazer xixi. E ainda quando aparecia uma irmã lá, fazia um bico borrachudo, é a obrigação da sua filha. Não é a obrigação da família de Deus, a igreja, pelo qual ela largou a família dela para acudir a família. Porque nós somos uma família. A família que Deus entende como família não é a minha família de sangue, é a família de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos. Não que eu possa abandonar a minha família, mas a que Deus chama de pai e mãe é aquele que faz a vontade de Deus. Está na Bíblia. Enfim, eu fiquei voltada, desviei, encontrei essa pessoa, estava noiva de um traficante para casar. E naquele momento que a irmã Zoraide pegou na minha mão, ela disse assim: você não vai casar com esse rapaz. O que é seu está separado. Faltavam dias do meu casamento. Eu estava noiva, saí de lá, toda de preto, de capa preta, entrei dentro do bug. Era um bug vermelho. Não falei nada para ele. Falei: essas velhas voltam tudo louca. No outro dia ele caiu e foi preso. Ele nunca tinha sido preso. E todos sabem. Eu fiquei sozinha aqui. E o Fábio, meu esposo depois, ele estava na casa de recuperação do Ser em Uberlândia. Ele estava sendo transformado. Ele estava passando pelo processo de transformação. Mas eu não sabia
E eu achava que o nome dele era Metiola. Eu, Metiola? Ele, não, Metiola morreu, ela sabe. Eu falei, não acredito. Não acredito. Ele era devoto à rosa mística. Ele andava com a seringa e com a rosa mística do lado. Eram as duas grandes paixões da vida dele, dentro da carteira. Eu saí daqui decepcionada, que já tem até na curva da galinha, onde a mãe dele mora até hoje, porque eu queria ver ele lá. Quando eu cheguei lá, aquele homem conversava. Ele falava, porque todo o nosso namoro foi só, pode crer. Tudo que eu falava, só, pode crer, porque a gente vivia invernado nas drogas. Então, o nosso assunto só, pode crer. E de repente eu vi aquele homem falando, eu vi aquele homem falando o amor de Deus, eu vi aquele homem conversando, dando diálogo, eu vi aquele homem com aqueles olhos que já brilhavam no mundo, ele brilhava mais ainda que aquele amarelo cor de mel, sabe aquele olho cor de mel? Você não olha para mais nada. Ele era lindo mesmo, sempre foi lindo, morreu lindo. Enfim, casamos. No dia do meu casamento, eu entrei dentro do meu quarto de noiva, levantei o colchão junto com a filha do pastor Garcia, Raquel, e a gente foi fazendo uma sacola de cartas, e a Raquel chorando. E ela falou, o que é isso? Como? O que é isso? São as cartas que eu fiz. Deus me respondeu, vamos queimar. Porque ele me transformou, sabe, da maneira que eu queria. Aliás, ele fez melhor do que eu pedi. Aleluia. Muito melhor do que eu pedi. E a Raquel saiu comigo chorando, a gente foi pro fundo do quintal, deu noiva. Eu desisti de novo. Cortei o véu, porque o meu véu chegava lá na porta da igreja. Era mais de 10 metros, mas nunca fui exagerada. Aí quando entrou no carro, pegou a tesoura e puf, o véu veio para lá comigo. Casado há 5 anos. Ele queria um filho. Ele orou por esse filho. E ele teve esse filho. Porque eu só compartilhei com o filho depois que ele morreu. Porque era o sonho dele. E no dia do aniversário dele, ele fez 25 anos. No dia do nosso aniversário de 5 anos de casado. No dia que ele se batizou, eu dei a óbito.